Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Iremos falar no dia de hoje se Jesus é o Arcanjo Miguel, doutrina dos Adventistas do sétimo dia. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, sejam bem-vindos. Senhores, vamos tratar de um assunto bem interessante, ao meio desse frio que aqui está chegando. E, bem, senhores, está o final de outono aqui na região que eu estou aqui no norte dos Estados Unidos. Está caindo aí as flores, as folhas das árvores e entrando o inverno. E ao meio de uma paisagem tão bonita, nós vamos agora tratar de um assunto bem interessante, que é se Jesus é o Arcanjo Miguel. Doutrina esta adventista e também das testemunhas de Jeová. Será que são bíblicas o que eles estão dizendo ou é antibíblico? Bem, senhores, eu entendo que este ensino, ele é mantido porque foi ensinado por Ellen Goldwhite. E ela é de fato a pessoa responsável por todo esse sistema adventista. Ellen White, ela declarou o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que seu corpo visse corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que a sua pressa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu o seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu ao seu pai, dizendo: Ó Senhor, te repreenda. Isso está escrito no livro Primeiros Escritos, nós temos aí o ano de 1988, que foi editado, página 164. Ellen Goldwhite, que é a profetisa da Igreja Adventista, ela claramente identifica de forma errônea, Cristo com Miguel, fazendo parecer que ambos são a mesma pessoa, quando a Bíblia não defende em hipótese nenhuma, tal ideia, ok? Miguel é o único arcanjo mencionado na Bíblia por nome, conforme Judas, versículo 9. Apesar de não ser o único ser possuidor de uma posição exclusivista como arcanjo, como é claramente compreendido a partir de uma leitura de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Bem, apesar de não sabermos o nome dos outros arcanjos, sabemos que os mesmos existem. A literatura, por exemplo, judaica, ela menciona pelo menos 7. Se Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes, é porque o mesmo não possui uma posição exclusiva como arcanjo no céu, o que não se harmonia de forma alguma com a posição exclusiva ocupada por Jesus no reino celestial, em virtude de possuir, por exemplo, o título de unigênito, no grego monógenes, único do tipo, é isso que está dizendo no grego. Então, é o único do tipo de Deus, o que significa que somente ele é detentor de uma relação singular com seu Pai Celestial, conforme está em João capítulo 1, versículo 14 e versículo 18. Daniel 12, verso 1, Jesus é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também Apocalipse 17, versículo 14. Bem, outro grave erro da profetisa dos adventistas, a senhora Ellen White, que segundo ela se deu séculos antes do nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o colocaram na posição de ser
as primícias dos que dormem, e o primogênio dos mortos, em lugar do Senhor, sendo esta ideia completamente contrária à doutrina bíblica, conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, e Apocalipse capítulo 1, verso 5. Moisés, então, segundo a própria senhora White, recebeu um corpo espiritual ressuscitado antes de Jesus, o que claramente contradiz as Escrituras. Miguel, senhores e senhoras, é um arcanjo, o que significa que o mesmo só pode ser um anjo, pois a palavra arcanjo significa anjo-chefe, segundo o dicionário bíblico Paulus, na página 70. Como o nome Arquelau significa chefe do povo, e como o arcebispo é um bispo que lidera os outros bispos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para anular esta verdade, redefiniu o significado de arcanjo, declarando o seguinte: Miguel é um dos nomes de Jesus, não como anjo-chefe, mas como governante dos anjos. Miguel, segundo as Escrituras, não foi capaz de repreender a Satanás no episódio da disputa pelo corpo de Moisés, conforme Judas capítulo, versículo 9. Mas Jesus, quando esteve entre nós, mesmo estando em posição inferior à dos anjos, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 7, ele foi capaz, Jesus, de repreender a Satanás, o tentador, conforme Mateus capítulo 4, verso 10 e 11. Se Jesus é Miguel, o arcanjo, por que, com a glória pertinente à sua posição nos céus, ele foi incapaz de repreender o próprio diabo, quando numa posição inferior como homem, sem a glória? Eu fez conforme João 17, verso 5. Bem, outro texto interpretado de uma forma errônea e distorcida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, senhores, é o versículo 16 do capítulo 4 da primeira epístola dos Tessalonicenses, que diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, conforme a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os adventistas afirmam que esse texto seria uma prova incontestável de que Jesus é Miguel, o arcanjo, pois o texto, segundo a Igreja Adventista, declara que Jesus virá com a voz de arcanjo. O texto menciona que Cristo, segundo nós vemos lá a voz do arcanjo, é que ele dará ordem aos seus anjos, certo? Ele tem sobre si também um arcanjo que bradará? É lógico que sim. Essa interpretação harmoniza perfeitamente com a vinda de Cristo mencionada em Mateus 24, 31, que diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grande clandor de trombetas, os quais reuniam os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, uma prova clara de que Jesus e Miguel são seres distintos encontra também no relato da visão de Daniel que ele teve no capítulo ali da Bíblia. O anjo que fala com Daniel identifica Miguel como sendo o príncipe dele, conforme Daniel 10 e 21. Por ser Miguel o defensor da nação de Israel, conforme Daniel 12, 1. Portanto, a expressão hebraica sar, príncipe, que é usada não só para se referir a seres angelicais, mas também a autoridades humanas, conforme Daniel de 1, versículos 7, 8 e 9, possui um sentido variado no livro de Daniel. Em nenhuma das visões de Daniel tem de Cristo este título príncipe, que lhe é atribuído. Jesus é chamado de o príncipe dos príncipes, conforme Daniel 8 e 25, mas não apenas príncipe, como Miguel é. Declarar que Jesus é Miguel pelo simples fato de o nome Miguel significar quem é semelhante a Deus é ignorar duas verdades bíblicas. A primeira é que Jesus não é semelhante a Deus, mas sim igual a Deus, conforme Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6. E o segundo ponto, a Bíblia faz menção de várias pessoas com esse mesmo nome, conforme Números 13, 13 e outros versículos que serão deixados aí na sinopse do vídeo
Você percebe que isso faria, então, dessas pessoas, né, também divinas, o que não é o caso. Jesus não é o arcanjo Miguel.